Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nessa. Uma live hoje com conteúdo bem interessante para você. Sejam bem-vindos. Patrícia, Érica, seja bem-vinda. Bianca, gente, top demais ter vocês aqui. Vamos falar hoje sobre um conteúdo muito interessante, algo muito importante, que é sobre inteligência emocional e como que isso pode auxiliar você como na sua carreira normal, independente do que você faça, a inteligência emocional ela vai ser relevante para você. E também você que é servidor público, como que você pode conciliar a importância da inteligência emocional dentro do seu serviço público. Então vai chegando aí, vai mandando para quem você conhece, que precisa entender mais sobre esse assunto, vai mandando para as pessoas que você acredita que merecem ter uma vida abundante, assim junto com você. Vai dando um joinha aí, fala de onde você é daqui de Brasília mesmo, você assiste a gente de fora. Vai comentando aí, clica aí no coraçãozinho também para a gente mandar essa live para o máximo de pessoas possível. E vamos nessa, daqui a pouco a nossa amiga Camila vai estar aqui com a gente, Camila Castro, compartilhando a experiência dela como servidora e o fato de ter feito formação em coach, de estar nessa jornada. Olha só, Marlúcia Severo de Campos Belos. Uau, que incrível! Seja bem-vindo, Marlúcia. Seja muito bem-vindo. Show, gente. Vai mandando aí um joinha. Olha aí, aqui no meu Instagram, eu tô aqui no da Febracis e tô aqui também no meu. Marcos, Douglas, Paulo, gente, sejam bem-vindos. Caroline. Top demais ter vocês aqui, galera. E é muito interessante você entender a importância da inteligência emocional, o quanto isso é relevante para você, o quanto isso é realmente importante, o quanto isso vai fazer diferença na sua carreira, porque a gente está começando o ano agora, está finalizando aí, reta final do primeiro mês. Boa noite, Michele, seja muito bem-vinda, beijo do seu coração, você é top. Olha só, a gente tem aqui Rafael de São Paulo, Batista, fala meu amigo, trabalhei com ele por longos anos ali no quartel, eu era servidor público também. Fui sargento do Exército por um tempo, antes de migrar para a minha carreira como coach. E vamos nessa, vou chamar aqui a nossa amiga Camila, já está aí pronta para entrar. E a gente vai bater um papo hoje, na verdade, sobre como a inteligência emocional ela pode te auxiliar nessa jornada. Então vou adicionar aqui a Camila. E aí vamos nessa. Você que está aqui me acompanhando pelo meu Instagram, a Camila ela vai entrar no Instagram aqui da Febracis. Então, se você quiser migrar aqui para o da Febracis e ir assistindo, ou assistir daqui mesmo, é Febracis Brasília. Então, vai para lá, porque aqui vai estar eu e a Camila, e aqui no meu vai estar só eu. Fala, Camila, boa Olá, noite. boa noite, Luan. Tudo ótimo. Boa noite a todo mundo. Que galera boa, que estava acompanhando. Obrigada, Febracis Brasília. Obrigada, Luan, pelo convite. Vai ser um bate-papo bem bacana. Vamos nessa. E, pessoal, quero que vocês que estão entrando aqui agora, vai mandando um coraçãozinho aqui pra gente, vai acenando, vai dizendo de onde que você é. Manda pra gente se você é servidor público, se você é daqui de Brasília, servidor público aqui em Brasília. Aqui em Brasília isso é muito forte, né? Acho isso fantástico. Essa mística, né, que a gente tem sobre o serviço público, eu acho fantástico mesmo, essa expectativa dentro da carreira. Então vai mandando aqui pra gente, compartilha aí, e qualquer dúvida que você tiver, você manda aqui, que o nosso objetivo é responder aqui as suas dúvidas. O meu objetivo aqui hoje é tirar todas as dúvidas que você tiver, para que você possa ter uma carreira ainda mais brilhante nesse ano de 2020. Não é isso, Camila? E eu queria que você me dissesse... Camila, começando aqui, eu queria que você falasse para a gente, comentasse um pouco sobre como que foi essa sua chegada, né? Você chegou no Método CIS e aí depois fez formação em coach aqui com a gente na Febracis. Eu queria que você falasse um pouco para a gente
a importância, né, do serviço público, da inteligência emocional no serviço público com você, o quanto isso tem te auxiliado dentro da sua profissão, dentro da sua carreira. Compartilha aqui com a gente quais têm sido esses ganhos, né, dentro disso. Bom, então, eu fiz o método CIS em novembro de 2018 e de lá para cá, realmente, eu posso falar que em todas as áreas da minha vida, eu tive ganhos incríveis, mas no meu profissional, realmente, foi uma trava que foi desformada, uma banca que aconteceu na minha vida. Então, eu gosto de pensar e de ver não só a formação, mas todos os cursos da Fibraxis, eles me ajudaram muito, né, com toda essa jornada do Golden Boot, que eu tive o privilégio de participar, e principalmente me ajudou porque se encaixaram como uma luva em tudo que eu acreditava, que eu já acreditava. Então, ele potencializou tudo aquilo que cognitivamente, que o meu racional já vinha me preparando há muito tempo, inclusive. Eu sempre fui de estudar, sempre fui de pesquisar, de fazer muitos cursos e me capacitar como pessoa, como profissional, e o formação me veio agregar em que sentido? Ele vinha me dizendo o tempo inteiro, dentro de tudo que eu vivia, que eu aprendia, ele falava, faça isso, tem que ser assim, é assim que se faz, né? E que em algum momento, em algumas ocasiões, eu me vi nesse entrave, sabendo Camila, que tinha que fazer. Oi. Camila, o pessoal está comentando aqui que está travando bastante a live. E aí, dá uma checadazinha aí, para ver se de repente você consegue mudar a posição e fica melhor. Porque o pessoal está compartilhando aqui que está travando. E a minha aqui tá tranquilo, gente. Vocês estão ouvindo bem? Tá fluindo bacana? Dá um joinha assim para eu poder entender. Manda aí pra gente. Dá um joinha assim. E Marilda, você chegou aqui e eu posso te dizer que nada é por acaso. Você não está aqui por acaso, essa live não acontece por acaso. Você não bateu aqui por nada, né? Realmente essa questão de inteligência emocional, ela tem sido cada vez mais forte hoje, né? E cada vez mais importante, porque sinceramente, gente, hoje com a evolução que vem no nosso mundo, com a velocidade, né, das coisas, muitos profissionais hoje sendo literalmente substituídos por máquinas em alguns mercados, em alguns momentos. E a inteligência emocional é algo que é primordial para você conseguir acompanhar essa transição, né? Não uma transição simplesmente de carreira, de profissão, mas uma transição de mercado, né? Porque isso é muito forte hoje aqui. E aí, o fato de você hoje adquirir inteligência emocional, isso vai mudar toda a sua história, toda a sua carreira, né? É fundamental. Igual a Camila estava compartilhando aqui com a gente, né? E aí, fala pra gente também, Camila. Me dizem também, eu vou voltar a falar aqui, me dizem se ainda está dando retorno. Ótimo. Deem também um joinha aqui para mim. Camila, e como é que foi essa questão de formação em coach? Como que isso te ajudou na sua profissão, né? Dentro do que você vem desenvolvendo, o que você percebe que mudou assim para você na sua profissão? Desde que você fez formação, que você entendeu, na verdade, não só de formação, mas desse contexto de inteligência emocional, porque abrange várias coisas, né? Então, né, voltando um pouquinho que eu vinha falando, eu sempre estudei muito, sempre procurei me capacitar, entender, mas eu sempre buscando aprimorar o meu lado racional. E aí eu comecei a perceber que o meu resultado era diretamente impactado pelo meu emocional. O meu emocional me atrapalhava, as minhas crenças limitantes não permitiam que eu me lançasse, seja em qual fosse, né, o empreendimento, a missão, a carreira, o trabalho. Algumas travas mesmo, né, vícios emocionais que com formação eu comecei a identificar que nosso cérebro tem os dois hemisférios,
e eu vinha focando só no meu lado racional. E o formação, ele trouxe exatamente essa consciência para mim, de que eu sou um todo e que eu preciso sim trabalhar o meu emocional. O formação, ele trouxe para mim a realidade de que toda a nossa ação, a nossa reação, a minha omissão, ela é determinada pelo meu emocional e não pelo meu racional. Né? É bom a gente pensar, eu gosto muito de pensar. Uma pessoa que quer emagrecer, não adianta falar emagreça. Ela sabe que tem que emagrecer, ela sabe que tem que fechar a boca, ela sabe que tem que fazer exercício físico, mas o lado emocional dela impede que ela atinja seus objetivos. E é assim que eu vinha vivendo por anos a minha vida profissional, com essas travas emocionais. Então, formação, antes de qualquer coisa, ele trouxe para mim essa consciência. E eu comecei a enxergar quais eram as minhas limitações emocionais, tive condições de melhorar, de trabalhar o meu lado emocional. E aí tudo realmente se abriu e deslanchou, né? Tá dando para... Tá melhor? O pessoal tá conseguindo entender? Eu tô ouvindo bem aqui. Eu tô ouvindo bem. Se vocês estão ouvindo bem, coloca aí o joinha, manda coraçãozinho, porque quanto mais a gente curtir essa live, quanto mais a gente mandar coração, mais pessoas a gente vai conseguir alcançar, né? E quantas pessoas hoje não precisam entender sobre esse conteúdo de inteligência emocional? E sabe o que eu acho interessante, Camila? Que a nossa razão e emoção, elas estão aqui batalhando o tempo inteiro, né? A minha razão fala uma coisa, o meu emocional fala outra. E qual será que é o melhor? Razão ou emoção? E sabe o que é A inteligência que não tem um melhor e um pior do que o outro. O interessante, de fato, é você conseguir equalizar os dois, né? Então, quando a gente fala de inteligência emocional, é eu conseguir equalizar, né? Alinhar a minha razão e a minha emoção. Dentro do exemplo que você deu, às vezes a minha razão, ela sabe muito bem que eu não posso comer um chocolate, que eu não deveria terminar o meu almoço, passar ali no... Porque, gente, é impressionante, né? Quase todo restaurante, na saída, tem um freezer de sorvete. E aí você fica olhando ali para aquele freezer, e aí vem uma razão aqui do lado e diz, olha, você não pode comer sorvete. Você tem uma meta, você tem um objetivo. E aqui do outro lado, vem a minha emoção dizendo, não, você pode. E aí, quando eu olho para a minha carreira, é da mesma forma. Talvez você tá aqui assistindo a gente e você seja servidor público. Ou talvez você esteja se preparando para se tornar um servidor público. E aí o fato é que quando eu falo de carreira, de performar na carreira, inteligência emocional para a sua carreira, então você conseguiu muitas vezes equalizar essas duas vozes, né? Uma voz que diz que você pode dormir até mais tarde e que você não precisa fazer isso ou pode deixar isso para fazer depois. E aquela outra voz te dizendo, olha, amigo, tem que fazer, tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que fazer um curso, você tem que melhorar. Porque se você, independente do que você faça, estamos sempre num processo de evolução. E a evolução ela é constante. O ser humano ele foi feito para evoluir, para crescer, né? E aí até um detalhe muito importante, né, com relação ao serviço público, para você ter essa consciência de que, independente de qualquer coisa, existe sempre um próximo nível, uma evolução, né? E aí até falando disso, Camila, de um próximo nível, de uma evolução, eu vejo que é muito importante a nossa interação com as pessoas, né? Porque às vezes você está ali dentro do seu trabalho, do seu serviço, e olha só que interessante. A maioria dos casos hoje de insatisfação no trabalho, ela está diretamente ligada a problemas de relacionamento. Relacionamento com pessoas. Tem até uma foto que eu vi há poucos dias atrás, falando que hoje em dia as pessoas não estão pedindo demissão do seu trabalho, né? Não estão pedindo exoneração do seu trabalho, e sim do clima, do chefe, do contexto, né? E aí me diz um pouco, como que a inteligência emocional, essas técnicas, esses conceitos do coaching integral sistêmico, como que isso tem ajudado você a lidar com essa relação entre as pessoas, né? Porque querendo ou não, você sempre vai estar se relacionando com as pessoas. Então, duas coisas, né, Luan? Primeiro,
eu aprendi ferramentas e técnicas que me mostram que, independente da circunstância, independente das pessoas, quem determina o resultado do meu ânimo, da minha disposição, da minha energia, sou eu. Né? Então, por mais que eu me enfrente, que eu me encontre em situações desafiadoras, com relacionamentos tóxicos, relacionamentos desafiadores, porque eles existem, são reais. Para mim, travou aqui o da Camila. Mas pegando aqui um gancho, acho que talvez esteja travado aí para vocês também. E aí, se sim, quero que você me diz aqui nos comentários, vai mandando aqui se está travado aí para você também a imagem da Camila. E Elaine, sobre a importância, né, dela ter feito o método CIS. Olha só, acho que caiu da Camila, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, sim ou não? Manda aqui para mim, por favor. A minha está funcionando tranquilo? Show, Carol. Edilson, maravilha. Olha só, pessoal, realmente, como a Elaine falou, da importância, né, dela ter feito o método CIS, da importância, né, da diferença que fez para ela em relação ao trabalho. Porque, na verdade, o método CIS, ele não é direcionado para pessoas que querem, por exemplo, potencializar a carreira, ou pessoas que querem melhorar o casamento, ou pessoas que querem melhorar a empresa. Ele não é direcionado para um nicho específico, né? O método CIS é o maior curso de inteligência emocional do mundo. Simples assim, do mundo. Então, o método CIS, ele gira hoje no nosso país inteiro, dentro e fora do país, na verdade, e as edições do método CIS estão acontecendo com 4.000 pessoas aqui em Brasília, é o nosso público, 4.500 pessoas. E é impressionante que está acabando o tempo, né, da galera fazer a inscrição e tem muita gente que está ficando de fora porque não cabe mais gente. Em São Paulo, por exemplo, o método CIS acontece com mais de 6.000 pessoas. Então, realmente, Elaine, realmente é um curso extraordinário. Vale a pena, sim, total. Olha só, a Camila voltou. Voltei. Agora acho que vai, amiga. Não sei, Luan. Agora acho que vai fluir. Inteligência emocional Então, até para gerenciar os imprevistos, não é isso? então vamos lá, né? Continua Voltando falando ao pra meu gente. raciocínio. Eu não sei até que ponto vocês me ouviram, mas então o primeiro aspecto é esse, né? O que eu faço com o que me acontece? O que eu faço com o que me provocam, pessoas me provocam, né? E eu comentei que isso é muito real e às vezes muito perto de onde a gente está realmente convivendo, inserido, trabalhando, nosso grupo, ou com nossos subordinados, ou com nossos líderes, chefes, né? Então, primeiro isso. E aí, voltando também à ideia dos cursos, o CIS Assessment, a consciência de que existem perfis comportamentais, além dos tipos de temperamentos, me fizeram ter como aliada essa consciência para lidar com as pessoas. Então, hoje eu enxergo a diferença que existem entre todas as pessoas. Né? Então, não que um seja melhor ou pior, somos diferentes, seres humanos únicos, irrepetíveis, diferentes, dotados de potencialidades, de virtudes, de habilidades e de defeitos também, que assim como eu tenho os meus defeitos, todo mundo tem os seus, né? E que com certeza cada um está tentando se aprimorar, crescer, se desenvolver. Né? Então, a consciência também da autorresponsabilidade me ensinou a não julgar a pessoa em si, mas a atitude. E a atitude a gente pode lealmente, né, lealdade, corrigir. A gente pode ajudar a pessoa, né? E isso para mim é inteligência emocional. E aí, assim, não só tentando focar no serviço público, mas para todas as profissões, Luan, que não é diferente, né? No serviço público, eu tenho um pouco o desafio, né? O que para mim foi muito desafiador, assim que eu comecei esse trabalho,
o desafio da falta de produtividade, da perda de tempo, o excesso de cafezinho no corredor, de conversas paralelas, né? Isso para mim me impactou muito. A própria Interessante. burocracia do sistema, a falta de celeridade na entrega, né? Isso para mim foi um desafio. Por outro Uhum. lado, eu aprendi a aproveitar disso como uma grande oportunidade de me aprimorar como pessoa e de ajudar os outros, de fazer diferença no ambiente que eu fui inserida, né? Então, Uhum. eu venho de anos e muitos anos de empresa privada, de iniciativa privada, e eu trouxe esse dinamismo dentro de mim, mesmo estando inserida ali no serviço público, né? Um dos Uhum. cursos que eu fiz foi o Business High Performance, Sim, e que eu legal. achei tão interessante que ali eu imaginava que tivesse uma série de empresários que teriam, né, basicamente empresários, e eu me surpreendi com a quantidade Uhum. de servidores públicos que estavam ali fazendo o curso comigo. Sim, Então, virava e acaba mexia, que. um se pronunciava. Oi? Uhum. Acaba que, na verdade, a pessoa que está no serviço público ou em qualquer outro lugar, mas que ela está focada em ser um profissional excelente, aí independe de você ser CLT ou não, você ser servidor público ou não, independe, você pode ser um excelente profissional em qualquer lugar, né? Eu acho que isso é Exatamente. fantástico. E quanto mais. E minha percepção, tá, gente? Você não precisa ser a percepção de vocês. Mas a minha percepção Uhum, é que quando eu me torno um profissional excelente, independente do que eu faça, os ganhos eles vão acontecer. Eu sempre vou ter os uhum, ganhos exatamente de acordo com aquilo que eu fizer. É exatamente congruente. Quanto mais uhum, eu trabalho, quanto mais eu busco me aperfeiçoar, quanto mais eu busco ser um profissional melhor, do outro lado, mais ganhos eu tenho. Mais sorte, né? Teoricamente eu tenho. E aí, falando de uhum. ganhos, Camila, fala pra gente qual foi o seu maior ganho, ou quais têm sido, né, os seus maiores ganhos nessa jornada, depois que você conheceu inteligência emocional, né, o coaching integral sistêmico. Quais têm sido assim, os seus maiores ganhos? Lua, a nível de ganho, né, eu comentei, eu tive ganhos incríveis em todas as áreas da minha vida. Uhum, E eu acho que para sintetizar, eu acho que eu não me tornei, né, coach. Eu inseri em mim uma missão de coach e eu sou coach 24 horas do meu dia, né? é Eu um sou estilo de coach vida, com os né? meus filhos, o que não quer dizer que eu aplique ferramentas, que eu Uhum. faça com os meus filhos, né? Não é Sim. nada disso. Mas eu aprendi a reconhecer o ser humano com toda a sua potencialidade, a trabalhar Uhum. as emoções a seu favor, né? Sim. Eu gosto, e eu brinco também, né? Em casa, com meu marido, muitas vezes ele fala, amor, não tem uma ferramenta aí para a gente conseguir sair dessa, para a gente conseguir resolver isso? Legal. Então, eu acho sim, né? Agora, voltando um pouquinho para a questão profissional, Luan, Uhum. o que de fato me ajudou muito foi encontrar, né? Eu estava comentando do business, e aí eu me lembro que o Giovanni falou assim, para esse número, né, de servidores públicos que estavam ali inseridos, ele Uhum. falou: olha, se vocês encararem o serviço público como uma grande empresa privada, que não pode falir, que tem metas incríveis e audaciosas para serem cumpridas e batidas todos os dias, o governo muda, o nosso país muda absurdamente, Total. né? E isso Uhum. que eu comecei a trazer para mim também, a percepção desses micro instantes que o nosso dia é composto, né? E fazer desses micro instantes com sentido de eternidade. Então, eu gosto Uhum. de pensar assim, inteligência emocional no profissional é fazer o que deve e estar no que faz. Isso é Uhum. inteligência emocional, isso é entrega extraordinária, isso é CCD, né? Isso é estar no que eu devo fazer. E o que eu devo fazer?
a minha, né, eu comento muito essa questão do cafezinho, das conversas fora de hora. Eu falo que é um pecado mortal, é uma atrocidade, é uma injustiça desoladora. Porque enquanto muitos de nós estamos ali inseridos numa carga horária puxada de 6, 8 horas diárias, né? Aonde estão os nossos filhos? Aonde está a nossa família? Então, se eu estou ali inserida naquele ambiente, eu preciso render, eu preciso produzir, eu preciso me desenvolver como pessoa e fazer valer a pena, porque senão não faz sentido algum, né? E a decisão E eu queria aproveitar esse momento. Oi? A decisão é totalmente nossa de fazer as coisas com excelência, né? Ou se manter ali fingindo que nada está acontecendo. Essa questão do cafezinho me retoma muito ao meu serviço também. Eu fui sargento do Exército por um tempo e era impressionante também, porque querendo ou não, existe algumas possibilidades de você ficar ali passando tempo e etc, né? Mas é realmente uma questão de consciência, de você policiar a ser um profissional extraordinário, né? Eu achei legal que o Edilson comentou aqui que, embora ele seja servidor público, embora ele esteja lá aliançado com o serviço público, ele realizou 4 turmas do curso Poder e Alta Performance no próprio órgão público. Olha só que incrível. Parabéns, viu, Edilson? Top demais. Que interessante. Que é exatamente uma coisa que eu tinha pensado em comentar, Luan, do quanto a gente se empenha, né? E vem se empenhando, eu falo em primeira pessoa e eu lanço essa pergunta para todo mundo que está ouvindo a gente, né? O quanto a gente tem se dedicado a se desenvolver. Eu tenho me dedicado a me desenvolver como pessoa no meu ambiente de trabalho, através do meu trabalho, né? Então, eu penso muito assim, o meu trabalho ele tem que servir para o meu desenvolvimento pessoal em todos os aspectos do ser humano. No meu físico, eu preciso crescer através do trabalho, no meu psicológico, o meu racional, cognitivo, o meu emocional, o meu espiritual, né? Eu preciso crescer como um todo, como ser humano, através do meu trabalho. E a outra pergunta é essa, exatamente o que você falou, né? O quanto eu utilizo do meu trabalho para fazer com que as outras pessoas também se desenvolvam. Então, que diferença eu tenho feito no meu ambiente de trabalho? O quanto eu tenho ajudado as pessoas que estão ao meu redor, estimulado com um sorriso, com uma ajuda, com uma prestação de serviço, uma delicadeza que não se excede, né? Então, o quanto o mundo e o meu ambiente de trabalho é diferente porque eu existo, porque eu estou ali. E uma coisa que me faz ter essa clareza e essa percepção de entrega extraordinária que a gente precisa é pensar que todo mundo deveria trabalhar como se a pessoa mais importante do mundo estivesse ali assistindo a gente. Porque muitas vezes está, né? Quem é a pessoa mais importante do mundo para você? E como que você trabalharia se ela estivesse ali ao seu lado, assistindo você trabalhar? Como que seria a sua entrega, o seu comprometimento, né? O seu trabalho é só um trabalho, é só uma renda financeira, ou é missão, ou é comprometimento, ou é em prol de uma causa, porque eu acredito, porque eu me dedico, porque eu faço render aqueles talentos que eu recebi, porque todos nós somos dotados de dons e talentos e habilidades que nós nascemos. E o quanto eu tenho me dedicado a render esses talentos, né? Quanto eu tenho sido fiel a essas habilidades de quem eu sou. Então é isso, né? Assim, que isso para mim é inteligência emocional. E achei muito interessante essa pergunta, né, que você deixou aí para o pessoal, essa reflexão, porque de fato hoje a questão de você ter um trabalho, ou de você ter uma missão de vida, ou de você ter um propósito, algo pelo qual você vai buscar todos os dias, né? Então, por que eu acordo todos os dias pela manhã para poder ir trabalhar?
O que me motiva a ser Uhum. melhor? O que me motiva a dar o meu melhor? Você vem numa jornada aí de desenvolvimento pessoal, buscando cada vez mais crescer, e aí, quanto mais você cresce, mais você consegue contribuir. Então, qual é o propósito, né, de tudo isso? O Exatamente. que nos motiva de fato? E hoje eu até deixei uma pergunta lá no meu Instagram, o que estava atrapalhando as pessoas de realizar mais, etc. E aí muita gente comentou a questão de falta de foco, de falta de disciplina e etc. E para mim, uma Uhum. coisa que é primordial para aumentar a minha produtividade, aumentar a minha performance, é a questão de eu ter um propósito, um porquê fazer tudo isso, né? E quando você trouxe aqui, Uhum. eu achei fantástico essa questão de que você vai lá não só para bater um ponto, não só para cumprir as tarefas do seu dia, né? Mas tem muito, muito além disso, né? E Uhum. fazendo outra pergunta aqui para você, o que você percebe que mudou profissionalmente? Né? Você já trouxe bastante coisa aqui para a gente nesse sentido, mas o que você percebe assim que mudou na visão da Camila antes do coach integral sistêmico e na visão da Camila depois do coach integral sistêmico, depois do CIS, do formação, né? O que você percebe assim que Uhum. mais fez diferença para você? Com relação ao serviço, ao trabalho profissional, ao serviço Isso, a sua vida público. profissional. Olha, com relação ao serviço público, especificamente, eu acho que eu ganhei muito habilidade de lidar com os desafios, essas circunstâncias desafiadoras, Luan. Uhum. Eu acho que a Camila antiga sairia correndo e gritando, Uhum. sinceramente, em muitos momentos, né? E que hoje não, hoje exatamente eu trago essa consciência para mim de que sou eu que dirijo o barco da minha vida, que sou eu que tomo decisões, né? Eu sou responsável pelo meu resultado, pela minha decisão, a consciência Uhum. de autorresponsabilidade, parar de justificar, de contar historinhas e dar desculpas que só enfraqueciam o meu trabalho, né? E hoje não, hoje eu busco um aprendizado. Por mais que seja desafiador aquele momento ou aquela situação, eu paro, eu respiro, falo que aprendizado eu posso Olha que tirar dessa top. situação, o que que isso pode acrescentar na minha vida e como que isso pode me fazer crescer, me desenvolver cada dia mais. Qual é o recado, né? Eu gosto muito de pensar que a nossa vida é cercada de feedbacks. Nós temos muitos feedbacks. E às vezes é de um Uhum. subordinado, é de um chefe, do marido, dos filhos. E o quanto eu tenho aproveitado e posso aproveitar esses feedbacks, às vezes machuca, que causa incômodo, porque é uma verdade que eu não gostaria de ouvir, mas Sim. hoje eu tenho essa habilidade de pegar como feedback, de ponderar, de entender, de querer entender o que que aquilo pode me fazer, me desenvolver, me tornar uma pessoa ainda melhor para os outros, Uau. para mim mesma, né? Uhum. E de um modo geral, Luan, o coaching para mim, né? Você me perguntou logo no início do formação em coaching. O Sim. coaching trouxe para mim a possibilidade de viver essa minha missão, que é de Uau. fazer com que as pessoas encontrem o próprio sentido da vida, seja no ambiente Uhum. profissional ou familiar, né? Porque Uau. uma dona de casa, uma mãe de família, ela também está exercendo o seu papel profissional. Uhum. Então, pensando de um modo geral em todas as profissões, o Sim. coaching trouxe para mim e fortaleceu esse meu sentido de vida, da minha própria existência, né? Uhum. E proporcionou para mim que eu levasse, que eu fomentasse, que eu instigasse as pessoas que eu atendo a encontrarem a sua real identidade, esse Uau. autoconhecimento, o sentido da própria vida, o sentido da própria existência, porque aí, Luan, quando a gente reconhece, né, e você está aqui também para compartilhar desse mesmo pensamento, quando a gente entende para que eu existo, né, isso, por que o mundo é diferente, porque eu existo, aí o trabalho é consequência, o Sim. dinheiro é lucro, né? E as coisas Uhum. começam a acontecer na nossa vida, por quê? Porque eu voltei para dentro de mim e me entendi como pessoa, como ser humano, que estou sempre em desenvolvimento e que preciso potencializar
quem eu sou e me tornar a melhor versão de mim mesma, né? Uau, Então, isso eu é acho que se pudesse fundamental. resumir, seria exatamente isso que o coaching trouxe na minha vida e que é o que eu tento propagar nos meus atendimentos, com as pessoas que eu conheço, com as pessoas que eu me relaciono, no meu ambiente profissional e, enfim, todos os ambientes que eu estou inserida, eu tento levar exatamente essa percepção, que é o meu sentido da vida, é o meu sentido da minha existência, é o principal responsável, é o motor que eu preciso para fazer o que eu tenho que fazer bem feito, com foco, com produtividade, e que aí Uau. o restante vem em acréscimo, né? Eu falo Uhum. jorra, jorra, o resultado jorra, que é bem isso, né? Que top. A Johanna, ela comentou aqui mais para cima que era bom, né, saber que tem servidores assim como você, pessoas que estão realmente comprometidas em entregar um serviço excelente, em ter uma entrega extraordinária, né? E eu quero só validar isso também aqui, dizer que eu fico muito feliz e muito grato em saber que existem pessoas como você, né, no serviço público, existem pessoas assim que estão realmente comprometidas com a entrega extraordinária, em fazer o diferente, né, em mudar a vida das pessoas. Isso é tão impressionante porque teve um caso de uma cliente minha, ela trabalha também, só que ela é bancária, e ela começou a utilizar as ferramentas do coaching no atendimento, né, com as pessoas, ela fica ali direto com atendimento ao público, e ela falou que depois que ela começou a utilizar, uma das coisas que a gente tem muito aqui no coaching, né, que é a PPS, as perguntas poderosas de sabedoria, você vai entender exatamente o que eu estou falando. E ela começou a trazer reflexão, começou a trazer pensamento para os clientes que iam no banco, às vezes, com vários problemas, e eles saíam de lá muito melhores. Então, a importância do nosso trabalho, né? A importância do seu trabalho de fazer o mundo um lugar melhor, independente do que você faça, independente do seu trabalho, né? Então, fantástico mesmo o seu posicionamento como profissional. Parabéns, de E que é a verdade. missão da FEBSIS, né, Luan? Que é o crescer. Sim. Então, eu trouxe isso para mim também, que quanto mais eu cresço, mais necessariamente eu preciso contribuir. Então, quanto mais eu cresço como pessoa, mais eu contribuo na prestação de serviço de excelência, né? E aqui eu queria deixar claro também, em nenhum momento a gente quer dizer aqui, quis dizer que eu tenho uma vida profissional excelente, que eu sou, né? Não é isso, não se trata disso. Eu gosto muito de falar, né? Que não se trata de perfeição humana, mas de um desejo ardente de superação pessoal, em ser cada vez melhor. Isso Sim. sim vale a pena, né? Então, e Luan, Total, só queria totalmente. compartilhar, eu não sei quanto tempo a gente tem, né? Mas eu até trouxe aqui, o meu marido tá, peguei na cabeceira agora da cama, né? Meu marido tá lendo esse livro do Paulo Vieira, o último livro que ele lançou, Os 12 Princípios para uma Vida Extraordinária. E eu falei, se a Legal. gente pudesse ter lido e feito um resumo, né? Tudo que a gente está trazendo aqui é exatamente o que traz esse livro. Fugir da preguiça, parar desculpas, agir mais, se comprometer mais, ter foco, persistência. Então, é um manual que não só servidores públicos, mas todos os profissionais, fica como uma dica, né, que poderiam aproveitar esse livro como um guia mesmo, como um Sim. É o que você manual falou mais no de... início, né? O que você falou mais no início, que na verdade, coach integral sistêmico, inteligência emocional, esse contexto que a gente está trazendo aqui, é um estilo de vida, né? Não é um produto que você pega, aplica e pronto. É um estilo de vida. Não. Que você vai agregando, vai podendo ir crescendo, e aí à medida que você cresce, você percebe que você consegue contribuir mais com as pessoas e que você consegue mudar o mundo à sua volta, que foi o que você fez, né? Conseguiu se posicionar de uma forma diferente e realmente mudar ali o ambiente a qual você estava inserida. E é isso, é um estilo de vida de fato, né? E eu queria que você me dissesse também, Camila, para a gente trazer aqui para o pessoal, o que o coach integral sistêmico, o que a formação, o que essa inteligência emocional, vamos dizer assim, o CIS, né?
O que isso representa hoje para a Camila, para a sua vida? O coaching, eu acho que Isso, o é um que isso pouco isso que eu representa para a falei, sua vida? né? Ele me trouxe, ele me fez enxergar a minha própria missão de vida, Luan. Ele me capacita a formação e tudo que a gente vive dentro do formação em coaching, o próprio coaching em si, né? Pregado e ensinado pela Febracis, e aí eu não posso falar em nome de outras instituições que eu realmente não conheço. Eu conheço e atesto a Febracis, e é aquilo que eu falei logo no início, né? Se encaixou perfeitamente como uma luva dentro dos meus princípios e de tudo que eu acreditava antes de conhecer. Então, ele fomentou o que eu tinha dentro de mim enquanto missão de vida, enquanto essa identidade. Eu me encontrei. E eu falo que eu me tornei uma pessoa muito melhor por essa consciência emocional que eu adquiri. Porque o cognitivo eu já tinha, graças a Deus, eu já tinha e sempre busquei me desenvolver racionalmente. Mas quando eu juntei o coaching, que trouxe para mim essa perspectiva emocional das minhas atitudes, do meu comportamento, eu falo para você, potencializou quem eu sou, o que eu fazia e todos os meus resultados, né? Uau, incrível. E se a gente pudesse, eu estava pensando, né? A gente podia ter uma frase, Luan, para essa live de hoje, né? Eu acho. O que vocês acham, gente? Qual a frase a gente pode colocar aqui? Compartilha aí com a gente aqui nos comentários. Coloquem aí a frase. E, gente, né? qualquer dúvida, pergunta que vocês queiram fazer, vai mandando aqui que eu estou atento aqui, até por isso que eu estou olhando para baixo, que eu estou atento aqui ao que o pessoal está comentando. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa para mim ou para a Camila, pode deixar aqui que a gente vai trazer para vocês. Fechado? Vai buscar essa resposta aí, né, Camila? Mesmo. O que eu queria enfatizar é isso, Luan, que a gente precisa fomentar a construção da nossa identidade. A gente fala muito do fazer, do trabalho profissional, a busca incessante pelo ter, por realizações, por metas, mas será que a gente tem se empenhado também em ser mais, em ser verdadeiramente quem eu nasci para ser e fazer essa diferença no mundo, né? Uau. Então, vida profissional, alta performance, profissão de excelência, sucesso de um modo geral, eu acredito que é algo que a gente atrai pela pessoa que a gente se torna. E o formação me fez me tornar uma pessoa melhor, me fez me tornar uma pessoa mais humana, inclusive, a enxergar melhor a necessidade dos outros, né? E querer, sim, crescer, contribuindo e fazendo dos outros ao meu redor cada vez pessoas melhores também. Sim, então, uau. Isso é tão interessante que você falou, que o fato de que o que mudou de fato foi a sua percepção sobre quem você é, né? E a partir daí o que você vem fazendo, o que você vem conquistando, que eu até fiz aqui o desenho pra gente, olha só, se você consegue enxergar. Isso aqui, para vocês que estão aí assistindo a gente, é a matriz, né? É a pirâmide do indivíduo, onde está baseado, basicamente, para ser bem sincero, o nosso resultado, a nossa vida, ela está inserida muito aqui. E a base dessa pirâmide, a base que sustenta aqui para cima, é exatamente o ser, ou seja, a minha identidade, aquilo que eu acredito sobre quem eu sou, né? E a partir daí, a minha crença de capacidade de fazer e aquilo que eu acredito ou não que eu sou merecedor de ter ou não, né? Então, quando você fortalece a sua identidade, quando você sabe exatamente quem você as coisas ficam muito mais fáceis, né? Que você consegue fazer com muito mais clareza. Quando você sabe quem você é, você sabe exatamente o que você sabe fazer, o que você pode ou não pode fazer, a sua capacidade ou não. E, consequência disso, são os resultados, né? Porque ser mais fazer é igual a resultado, é igual a ter. Você começa a conquistar coisas, igual você falou, os ganhos eles começam a jorrar, literalmente. E sabe o que eu vejo muito hoje, Camila?
pessoas às vezes numa busca incessante por trabalho, por riqueza, por essas coisas que a gente está falando aqui, uma busca incessante pelo ter, e a pessoa às vezes esquece do ser, né? E quando isso acontece, você entra em um ciclo ruim, porque você está tão focado em ter que você esquece quem você é. E aí, com o tempo, as coisas começam a perder o sentido, né? Você acorda bem um dia, no outro dia acorda triste, e aí tem dia que tá bem, tem dia que tá mal. As coisas vão perdendo o propósito, vão perdendo o sentido, porque é como se você pegasse a pirâmide e virasse de cabeça para baixo. E o que acontece é que não vai funcionar. Então, o primeiro passo... E o que acontece muito, né, Luan? Desculpa te interromper. O que acontece muito, eu tenho visto muito no serviço público, é exatamente essa pirâmide invertida. As pessoas que se dedicaram anos a estudar, a ter, porque eu quero ter aquele salário, eu quero ter aquele cargo, eu quero ter aquele concurso, né? E deixando de viver o ser. E qual é a missão que te impulsiona todos os dias a levantar cedo e fazer uma entrega extraordinária no ambiente de trabalho que você lutou tantos anos por conseguir? Né? Então, que não morre, é uma jornada que não pode morrer. Quem estudou para concurso público, quem está estudando para concurso público e está nos ouvindo, poderia pensar exatamente isso. Não acaba, a jornada não acaba quando entra num concurso público, mas em quem eu me torno através dele, né? E também qualquer profissão, que é exatamente esse fortalecimento dessa base, porque enquanto eu não descobrir quem eu sou e viver dessa existência, eu não consigo, eu posso até me esforçar em fazer, eu posso até conquistar, mas daqui a pouco quebra, né? Exatamente. Quebra. E aí onde as pessoas muitas vezes vão começando a substituir, né, o ser pelo ter. E aí eu preciso ter o cargo tal para ser valorizada. Eu preciso passar em um concurso para eu ser feliz. Ah, eu só vou ser... Caramba, eu já ouvi isso muito. Eu só vou ser feliz quando eu passar no concurso. Eu só vou ser feliz quando eu fizer não sei o quê, quando eu tiver não sei o quê. Então, quando eu tiver o cargo tal, aí você vai ver. Não, quando eu for nomeado na função tal, aí você vai ver qual profissional que eu vou ser. Quando, na verdade, o processo ele é inverso, né? Primeiro você se torna um profissional extraordinário, para depois você fazer coisas de um profissional extraordinário e, consequentemente, você ter resultados de um profissional extraordinário. Um cargo em comissão, uma função diferente, né? Então, essa inversão da pirâmide ela é muito perigosa. E ela explica hoje por que um dos maiores males da nossa sociedade está inserido ali em depressão e estresse. E a maioria dessas coisas é pela essa ausência de quem eu sou de verdade, né? De quem eu sou lá na minha essência. Isso é muito importante. Exatamente, um número alarmante de suicídios, né? E que a gente, eu falo por mim, eu tinha a impressão que as pessoas se suicidavam por problemas muito grandes ou por uma falta de dinheiro. E aonde eu trabalho, aonde eu estou trabalhando, eu vejo que não é verdade. Pessoas muito bem sucedidas financeiramente têm cometido suicídios exatamente por essa frustração que a Michelle comentou aqui, né? Se dedica tanto a passar num concurso e depois que passa a ver que não era isso. Por quê? Porque o ser humano, ele tem essa ânsia de eternidade. E que só no céu a gente vai atingir, né? Então, o que é errado a gente colocar essa ânsia de saciedade no ter, não passar no concurso, no carro, né? Num sucesso material, porque aí sim eu me frustro e aí muitas pessoas têm tirado a própria vida por isso, porque não reconheceram, não identificaram a sua existência, o sentido da sua vida, a sua identidade. Né? E isso começa então, muito... é o que você falou, é perigoso, é um caminho perigoso. Sim. E uma das soluções, isso começa, né, na busca pelo autoconhecimento, que foi uma das coisas que você falou que foi mais importante nessa trajetória dentro dos cursos aqui da Febracis, tanto business quanto formação, o assessment. Então, o que você trouxe foi essa busca pelo autoconhecimento.
né, identificar quem você Uau, é, e eu conhecer jurava tudo que eu me isso. acreditava, que eu me conhecia. Eu Uhum. jurava. Eu falava assim, claro que eu me conheço. Imagina que eu sou isso, imagina que eu sou aquilo. E no formação, e quem aqui que está ouvindo a gente já fez esse curso maravilhoso, sabe do que eu estou falando. Eu me deparei no momento, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu sou isso, que eu jurava que eu não era, né? Ressalta pra E gente a que importância, né? isso Ressalta a foi um ganho importância de buscar. extraordinário, porque se eu Uhum. não tivesse enxergado, por mais que tenha me causado dor, porque num primeiro momento eu não quis aceitar, por Uhum. mais que aquilo tenha me causado dor, foi uma oportunidade incrível para eu reconhecer e falar: isso não está legal, e mudar a rota. E quantas Sim. vezes nós precisamos mudar a rota, olhar para o passado, olhar para os erros, olhar para o mau comportamento, só dar uma olhadinha para pegar tudo que ele traz de aprendizado para a gente, recalcular a rota e seguir em frente, né? Exatamente. Então foi isso que eu aprendi a fazer também, através da formação. Ressalta muito, né, essa importância do que a gente está falando aqui de buscar inteligência emocional, buscar o autoconhecimento, fazer formação, né? E a Uhum, Paula, ela trouxe uma pergunta aqui de como que a gente pode fazer para contagiar as pessoas do nosso trabalho com essa mentalidade. Bom, Paula, eu vou uhum, responder aqui na minha percepção, depois vou pedir para a Camila responder também. Então, a melhor forma de você impactar as pessoas, de você, né, conseguir mostrar para as pessoas essa mentalidade é através do seu próprio resultado, do seu próprio posicionamento. Porque, na verdade, não é as pessoas que vão mudar, né? É que quando você muda, as pessoas à sua volta, elas começam a mudar. Então, quando você começar a ter esse drive, de fato, aqui encaixado na sua mente, encaixado no seu cérebro, o seu comportamento estiver, né, dentro dessa mentalidade, as pessoas vão começar a perceber o seu resultado. E aí vai gerar aquela uhum, dúvida, né? Caramba, o que que a Paula está fazendo que ela está diferente? O que que a Paula está uhum. fazendo que ela... Bom, não conheço você, Paula, mas hipoteticamente, né? Então, o que que a Paula está fazendo que ela era de um jeito X e hoje ela está mais feliz? Hoje a Paula esboça mais alegria, ela se olha para ela, vê que Uhum. ela não tem peso, que ela está bem. E aí esse resultado vai gerar curiosidade nas pessoas do que você faz e aí você vai poder trazer com bastante autoridade aquilo que você tem feito, que é desenvolver inteligência emocional, desenvolver a sua mentalidade. E aí, o que que você percebe, Camila, que seria interessante para você poder contagiar o seu ambiente, né? É exatamente isso. Eu responderia bem na sua linha mesmo, né? Que mais do que provocar no outro, o que a gente precisa é ser, né? Então, Legal. como fazer com que os outros ao meu redor mudem também, sendo eu em primeiro lugar? A gente não exige do outro mudança, a gente não cobra do outro mudança. Eu falo muito, assim, gosto muito de pensar que a gente exala, que a gente inspira o que a gente carrega Uau. dentro da gente. Então, eu Uhum. preciso me encher de amor, me encher de bondade, de caridade, de virtude, para eu poder inspirar, para eu poder exalar esse bom odor às pessoas que estão ao meu redor e elas se sentirem motivadas, inspiradas a seguirem por esse caminho, seja ele qual for, né? Exatamente. De performance, de generosidade, de entrega, de serviço bem feito, de cordialidade, seja o que for. Então, primeiro eu Uhum. preciso ser, eu preciso me Sim. abastecer, entrar em mim, né? Para depois sim eu poder ser para os outros e inspirar os outros a seguirem também por esse caminho. Que muitas vezes a Uau. gente quer cobrar do outro, julgar o outro, né? Não só no trabalho, mas na vida pessoal, no relacionamento conjugal. Eu quero que o outro mude, eu quero que o outro mude. Muda a si mesmo, né? O que você falou. Mudando Uhum. a mim mesma, eu mudarei o meu redor, né? As pessoas que Uhum. estão ao meu redor. E eu gosto muito de pensar que tem uma frase que ela fala o seguinte, que as suas ações, o seu comportamento, ele fala tão alto que eu mal consigo escutar aquilo que você diz. Ou seja, Perfeito.
as minhas ações, o meu comportamento fala muito mais alto do que qualquer outra coisa que eu venha a dizer, né? Então, quais têm sido os meus comportamentos, né? Como eu tenho agido, como eu tenho reagido diante das situações. Isso é muito importante para poder analisar. Quais têm sido as minhas ações, como eu tenho sido, né? Porque é isso que vai, de fato, impactar as pessoas, é isso que vai gerar nas pessoas o desejo de mudar, o desejo de fazer algo a mais, de adquirir essa inteligência emocional. Eu acho isso realmente fantástico. Camila, o nosso tempo ele está aqui encerrando, está acabando. Só que antes de acabar, eu queria que você tirasse uma foto. A gente vai parar agora por 1 segundo no 3 para todo mundo fazer uma foto para a gente postar e comentar um pouco dessa live. Aí eu quero que você poste lá nos seus stories, posta lá nos seus stories, marca a Camila, me marca aqui o Instagram da Febracis. Acho que o seu Instagram é Camila o quê? Camila Carrilho? Camila_Carrilho. Camila_Carrilho. O meu é Luan Vasconcelos. Isso. Aqui é Febracis Coach. E aí, posta lá. Vamos lá, Camila, fazer a pose para foto? Vamos lá. Então, espero que você tenha tirado aí a foto para você postar. Tirei, adorei, muito obrigada. Foi incrível, aprendi um monte. Gratidão, Camila, por poder estar aqui com a gente, por contribuir com a sua história. Ela é muito relevante mesmo. Eu acredito que tenha sido relevante para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, né? Porque é importante a gente entender que quando a gente fala de inteligência emocional, de crescimento, de tudo isso, não é um mundo ilusório, né? Igual eu já vi um cliente falar, isso aí que vocês estão trazendo é uma vida de novela, que não existe, etc. Na verdade, não é esse o jogo. O jogo, na verdade, é você entender que existe uma vida abundante, existe uma vida extraordinária e existe uma chave que te leva para lá. Existe um método que faz com que você saia de onde você está hoje, né, do seu estado atual, e chegue até o seu estado desejado. Então, assim, o coaching integral sistêmico, na verdade, nada mais é do que uma metodologia para alcançar uma vida extraordinária. Então, quando eu penso sobre isso, não é que você vai ter uma vida sem problemas. É que o seu drive, a sua mentalidade vai virar e você vai conseguir olhar para os seus problemas de uma forma muito mais simples e resolver tudo isso, né? Resolver o que estiver acontecendo de errado. Então, exatamente. Eu gosto muito de pensar, Luan, que a gente tem que viver o extraordinário dentro do ordinário, que é o nosso dia a dia, né? Que é exatamente viver cada instante com esse sentido de eternidade e fazer valer a pena cada instante da nossa vida. Sim, obrigada, Luan. Adorei esse momento. Foi um prazer. Olha só, gente, deixar aqui para vocês, na sexta-feira, dia 31, às 13 horas, a gente vai ter uma outra live com mais conteúdo para vocês. Então, coloca aí na sua agenda. Sexta-feira, dia 31, 13 horas, mais live, mais conteúdo, para que você possa realmente construir um 2020 abundante e muito extraordinário, porque você merece esse 2020. Você merece algo realmente extraordinário, né? Olha a nossa frase aí, Luan. Pedir para o pessoal do marketing publicar. E tem um monte de frases. Fazer o que deves, estar no que fazes. Viver o extraordinário dentro do ordinário. Enfim, vão publicando aí. Vocês decidem que frase para nossa live. Vamos deixar uma hashtag, então. Você vai colocar lá, hashtag CIS muda mentalidade. CIS muda mentalidade. Porque aí você muda a sua mentalidade com inteligência emocional, com essa transformação, e você muda a sua realidade. Fechado? Tem essa frase aí, viver o extraordinário no ordinário. Você pode colocar qualquer coisa que vier no seu coração, compartilhe os seus ganhos lá com a gente. O importante é que isso aqui tenha servido para você olhar para a sua carreira, seja você servidor público ou não, independente do que você faça, para você entender a importância do que é a nossa mentalidade, a importância do que é a inteligência emocional, como que isso vai afetar a sua vida, o seu resultado. Como eu falei no início, né, o nosso mundo está evoluindo de uma forma cada vez mais rápida, cada vez mais intensa, e sem inteligência emocional, com todo amor do mundo, coloca muito amor nas minhas palavras,
Mas sem inteligência emocional, você Não vai. está fora do jogo. Porque é isso que vai fazer você gerenciar cada vez melhor as suas emoções, é isso que vai fazer você gerenciar cada vez melhor as suas habilidades e se tornar um profissional cada vez melhor, se tornar um servidor.